Estevão. Ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Ele era uma fera selvagem, ele era um homem sanguinário. Atos 26, versículo 11, diz que por muitas sinagogas ele afligiu os crentes, forçando os crentes a blasfemar contra Deus. E até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, ele perseguia os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele chegava numa sinagoga e dizia: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, versículo 14, quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes pensamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Entendo que todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, não respeitando o lugar sagrado, toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão, não respeitando o domicílio doméstico, todas as vezes que Saulo forçava um crente a blasfemar contra Deus, e em vez desse crente blasfemar contra Deus, preferia morrer pelo nome de Jesus, era o Espírito Santo picando a consciência deste homem, era o Espírito Santo ferroando este touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Um dos instrumentos que se usa para amansar um touro bravo é o aguilhão. E esta fera selvagem, e esse touro bravo não quer ser amansado. Mas certo dia, respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, ele sai de Jerusalém para Damasco. Por volta do meio-dia, o domador de touro bravos bradou desde os céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E o domador de touro bravos jogou esse touro bravo no chão. O touro bravo está vencido. O touro bravo, ele não estava ainda governado por uma verdade que marcou sua vida e seu ministério: a doutrina da nova aliança. Verdade essa que ele vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele disse: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para vida, para outros cheiro de morte para morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, 16, sem resposta. E a resposta vem no capítulo 3, a partir do versículo 4, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Cristo. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pergunto eu: fizeram? Não, não fizeram. O que faltou a eles? Sinceridade. Não faltou-lhes poder. Se na velha aliança tudo dependia do homem, na nova aliança tudo depende de Deus. Portanto, a tese é: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com uma ideia na mente. Qual a ideia? Eu sou o homem mais preparado, com melhor currículo, com melhor perfil para ser o líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso, por algumas razões. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus. E em Jerusalém, na Judéia, os galileus eram recebidos com preconceito e desprezo. Tanto é fato que quando o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, as pessoas, ao olharem aquele fenômeno, olharam com ceticismo. O que quer isso dizer? Outros com preconceito: são galileus. Outros com zombaria: estão bêbados. Saulo deve ter pensado: esses galileus jamais poderão lograr êxito no centro nevrálgico da religião, que é Jerusalém. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados.
e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os doutores da lei, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio. Saulo deve ter imaginado: eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu conheço Jerusalém, eu conheço os corredores eclesiásticos dessa cidade, eu conheço os intestinos dessa cidade, eu persegui a igreja aqui, eu fui criado aqui, eu tenho o melhor perfil para ser o grande líder da igreja. Confira comigo o que aconteceu. Atos 9:26, quando ele chega na igreja, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bateram a porta da igreja na cara dele. Nem recebido ele foi. Mas Atos 9:27 diz que Barnabé o acolheu, o apresentou aos apóstolos, eles o receberam, e ele começou a falar e a discutir com os helenistas, entrando e saindo.